Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema O Despertamento Renova o Altar. É a lição de número 3 da edição especial que a CPAD lançou para este terceiro trimestre. Nessa série de lições, nós vamos aprender sobre o verdadeiro avivamento. Vamos aprender a distinguir o verdadeiro avivamento dos falsos movimentos ou dos falsos avivamentos que existem nos nossos dias. Eu peço a você que nos acompanhe atenciosamente, pois Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Essa lição ela será estudada em classe, para as igrejas que aderiram a essa lição especial no dia 19/7/2020. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical para juntos aprimorarmos no conhecimento do Senhor nosso Deus. Compartilhando os nossos conteúdos, deixando aí comentário, deixando o like, o gostei, você nos ajuda a ir mais longe. A obra é do Senhor nosso Deus e nós podemos fazer muito para o reino de Deus se estivermos unidos. Você pode também deixar uma crítica aí no nosso comentário, ou sugerir um assunto para a gente comentar fora do subsídio. Eu terei o máximo prazer. As pessoas que sempre nos acompanham aqui no nosso canal, o meu muito obrigado. Você que sempre está aí deixando comentário, deixando o seu like, sempre compartilhando os nossos assuntos, o meu muito obrigado. Que o Senhor nosso Deus recompense grandemente o seu coração, o seu ministério, a sua família. Bom, posto essas considerações, o nosso textuário está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, e o versículo 30, que diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A nossa verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, no capítulo 3, os versículos de 2 a 5 e os versículos de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os da lua nova, das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel.
e cantavam às revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre os seus fundamentos, vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia as vozes, de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. O altar sempre fez parte da trajetória do povo de Deus. Noé, quando terminou o dilúvio, edificou um altar ao Senhor, em adoração a Ele, pelos tempos que havia passado na arca, pelo grande livramento que Deus deu a ele e à sua família. Abraão também edificou um altar, depois que saiu da terra de Ur dos Caldeus, tendo chegado ao lugar chamado Betel, que significa casa de Deus. Ali do oriente de Betel, ele edificou um altar ao Senhor que o apareceu, conforme lemos em Gênesis, no capítulo 12, os versículos 7 e 8. A vida de Abraão foi marcada pelos altares que edificou ao Senhor. Um desses momentos foi o momento em que o Senhor apareceu a ele no Monte Moriá, quando ele havia edificado um altar, para sacrificar o seu filho Isaque. O Senhor aparece para dizer para ele: Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Mas não foi só Abraão e Noé que edificaram altares ao Senhor. Josué, o grande comandante de Israel, também edificou um altar ao Senhor. Depois que tomaram a cidade de Ai, já haviam tomado a cidade de Jericó, agora eles conquistam a cidade de Ai. Haviam sido reprovados uma vez por causa da desobediência de Acã e dos seus filhos. Naquela ocasião, o Senhor fez com que eles fugissem diante dos moradores de Ai. Agora, pela segunda vez, quando investe novamente contra a cidade, agora já tendo purificado de seus pecados, agora o povo já estando consagrado ao Senhor, Deus deu grande vitória ao povo de Israel. E tendo recebido a vitória do Senhor, Josué, ele edifica um altar ao Senhor para agradecer pela grande vitória que o Senhor havia o dado ao destruir a cidade de Ai, ao tomarem posse daquela região. Eles adoram ao Senhor nosso Deus. Davi também edificou um altar ao Senhor. Depois de ter pecado contra Deus, provocado a ira de Deus, enumerando o povo de Israel, uma grande praga se acendeu entre o povo de Israel. Deus começou a matar muita gente. Davi, ele oferece um sacrifício ao Senhor, e a Bíblia diz que a praga cessou, depois que ele edificou um altar ao Senhor, num pedaço de terra, de um homem chamado Araúna, que o cedeu para que ele adorasse ao Senhor, levantando ali um altar ao Deus dos céus. O profeta Elias também edificou um altar ao Senhor no Monte Carmelo. Aliás, o altar do Senhor que já existia, mas estava quebrado. A Bíblia diz que Elias chamou o povo e reparou que o altar do Senhor estava quebrado. O lugar onde o povo de Deus acostumava oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus estava quebrado. Elias, ele recupera o altar do Senhor, então oferece ao Senhor uma oferta.
E naquele momento Deus atendeu com fogo, respondeu conforme o desafio que Elias havia feito, né, contra os profetas de Baal e os profetas de Azera. Nessa lição, nós vamos observar que é o despertamento espiritual que nos leva mais perto do altar, que nos leva a reparar o altar do Senhor, que nos leva a querer viver uma vida de altar, uma vida de santificação ao Senhor. Os objetivos dessa lição, primeiro, é elucidar aos alunos o significado do altar no antigo pacto. E aqui eu já queria dizer para você que o altar que nós estamos dizendo nessa lição é o altar do holocausto, né, que ficava, né, no pátio do tabernáculo. Mais tarde, quando foi construído o templo de Salomão, esse altar ele continua sendo o lugar de sacrifício. Ali naquele altar, depois que o sacerdote ele havia se purificado na pia de bronze, ele oferecia ali os animais que o povo de Israel trazia, né, para oferta de gratidão, oferta pela culpa, oferta pelo pecado e por aí se vai. Nesse altar, o altar do holocausto, é que o sacerdote oferecia o sacrifício em favor do povo para que os pecados do povo de Israel fossem perdoados perante o Senhor nosso Deus. Ao ver o cordeiro, a ovelha, sendo imolado ali naquele altar, a ira de Deus era aplacada e o pecador, ele recebia o benefício do Senhor nosso Deus. Ocorre que depois da destruição de Jerusalém, em 586, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, né, o altar do Senhor, né, o altar do holocausto, ele simplesmente foi eliminado. Destruíram os muros, destruíram o templo do Senhor e deixaram Jerusalém em completa miséria, como nós vamos ver no livro de Neemias. Deixaram a cidade de Jerusalém completamente devastada. Agora, quando Zorobabel retorna em 538 para reconstruir o templo, teve que reconstruir do zero, começar do nada para fazer novamente a casa do Senhor nosso Deus. Esse momento em que estamos situados aqui é o momento de 457. Assim como o povo de Judá foram levados cativos para a Babilônia em 3 momentos distintos, em 606, em 597 e em 586, assim também para voltar para Jerusalém, voltaram em 3 momentos distintos. Em 538, sob a direção de Zorobabel, filho de Sealtiel, momento em que edificaram o templo novamente. Em 457, com o sumo sacerdote Esdras, momento que foi edificado o altar. E por fim, em 444, quando foi edificado os muros de Jerusalém. É nesse momento, né, de Esdras que reconstitui-se então o altar do Senhor. E o primeiro objetivo da nossa lição é mostrar para os alunos o significado desse altar, né? Porque a Bíblia ela faz questão, né, de falar tanto sobre esse altar que era o altar do holocausto. Em segundo momento, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. É Cristo que nos leva à vida de comunhão com o Senhor. Sem Jesus, não há comunhão com o Pai. Sem o Espírito Santo, não há comunhão com o Pai e com o Filho. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos da pessoa de Jesus para nos ligarmos ao Pai. Aliás, a Trindade está toda unida, como nós vamos ver aqui na nossa lição, ainda nessa terceira lição. E por fim, comprovar
que nem todo despertamento de hoje tem as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. No meio de verdadeiros despertamentos, pode ocorrer e ocorre muitas vezes falsos movimentos, falsas curas, falsos milagres, e nós precisamos atentar para o verdadeiro avivamento, que é o que importa para a igreja do Senhor Jesus. A nossa introdução diz que nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de chegarem mais perto de Deus. Todo verdadeiro avivamento é caracterizado pela necessidade que o homem sente de chegar mais perto do Senhor nosso Deus. Nosso primeiro ponto aqui, o despertamento conduz o homem ao altar. O primeiro item, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. A necessidade que os judeus sentiam do altar estava envolto a duas situações específicas. Primeiro, a necessidade de proteção, uma vez que estavam rodeados de inimigos cruéis, inimigos samaritanos, os inimigos da obra que estavam ali por perto. Eles tinham temor de que esses moradores da terra pudessem destruir o altar do Senhor. Por isso afixaram bem as suas bases, por isso fizeram o altar do Senhor com toda a cautela, para que os moradores da terra, esses inimigos cruéis, não destruíssem o altar do Senhor. Veja o que diz o nosso comentador. Estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Então, uma situação era a necessidade de proteção. E o altar caracteriza exatamente essa necessidade que nós temos de proteção do Senhor. Quando nós nos chegamos a Deus, através do seu santo altar, nós nos protegemos dos ataques maléficos do inimigo. Uma segunda situação era a necessidade de comunhão. Observa o que diz o nosso comentador. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Esse altar será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Essas bênçãos os judeus agora almejam através do altar. Deus havia prometido, por intermédio de Moisés, o seu servo, que ao construírem o altar, aquele altar feito lá no tabernáculo, que acompanhou a trajetória do povo de Deus, nesse altar, o fogo ardendo continuamente, Deus iria encontrar com o seu povo ali, através do sacerdote, e iria falar com o sacerdote através do altar. Então, através do altar, o sacerdote tinha uma vida de comunhão com o Senhor, nosso Deus. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar, Todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. E aqui nós vamos ver alguns exemplos do Antigo Testamento. O primeiro exemplo é o exemplo do profeta Elias, que nós já citamos lá no começo, quando ele trava a guerra contra Acabe, no Monte Carmelo. Acabe com os seus profetas de Baal e os profetas de Azera, e Elias ali sozinho, teoricamente, enfrentando toda aquela turma. A Bíblia diz que ele observou que o altar do Senhor estava quebrado. Depois de reedificar o altar,
depois de reparar o altar que estava quebrado, ele sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Com o altar quebrado, meu amado irmão, minha amada irmã, com o altar quebrado, não há despertamento espiritual. Com o altar quebrado, não há batismo no Espírito Santo. Com o altar quebrado, não há cura divina. Com o altar quebrado, não há expulsão de demônios. Com o altar quebrado, os dons espirituais não surgem na igreja. As bênçãos espirituais, elas vão se afastando da igreja quando o altar do Senhor está quebrado. Não só na vida coletiva, né, da igreja como um todo, mas da nossa vida particular. Quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a palavra, quando deixamos de buscar o Senhor, nós deixamos de desfrutar a divina comunhão com o Senhor. Em altar quebrado, Deus não opera. Um outro exemplo aqui foi quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. A Bíblia vai mostrar que quando Ezequias assumiu o trono de Judá, ele substituiu o altar da idolatria, que foi erguido pelo idólatra rei Acás. Ele substituiu esse altar, um altar que foi feito conforme o modelo de Damasco, né? Um altar que foi feito de acordo com um lugar idólatra, a capital da Síria, que era um lugar idólatra. Agora o rei Ezequias, ele destrui esse altar e faz um altar ao Senhor, um altar conforme a exigência do Senhor na lei de Moisés. Mais adiante aqui, nós vamos ver quando os judeus voltaram para Jerusalém. É a nossa leitura bíblica em classe que nós fizemos. Quando Esdras, né, junto com, né, os sacerdotes, eles erguem o altar, a Bíblia diz que a alegria foi tão grande que as vozes de júbilo se ouvia de muito longe. Algumas das pessoas, alguns sacerdotes mais velhos, né, que haviam, né, visto a ministração no altar do Senhor antes da destruição de Jerusalém, choraram, né, choraram de tristeza, né, tristeza porque aquele altar que eles haviam sacrificado ao Senhor em tempos antigos havia, né, sido destruído. Mas a maioria do povo, a grande maioria do povo, eles jubilaram ao Senhor. Em vez de chorar de tristeza por causa do antigo altar, eles adoraram o Senhor, porque um novo altar foi erguido no lugar. A voz de alegria foi muito maior do que as vozes de choro. É claro, sempre vão ter os saudosistas, mesmo em meio grande avivamento espiritual, vão ter aqueles que vão ficar fixados no passado. Mas o que importa é que em tempos de verdadeiro avivamento, a alegria é maior do que o choro. As bênçãos são maior do que os problemas, né, que nos assaltam, que nos assolam. No nosso segundo ponto aqui, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Nós já falamos em tempos passados que todo aquele preparo do tabernáculo, né, tudo que estava em volta do tabernáculo, era sombra de algo que viria. Apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo. E apontava também para o cristianismo, a vida da igreja. Paulo escreveu à igreja de Corinto, principalmente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Escreveu ainda,
nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Todas essas bênçãos subsistem por ele, para que em tudo, né, Jesus tenha a preeminência, ou a preeminência. Para vós, o altar, para vós, os do altar, que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. No Novo Testamento, nós observamos que Jesus, ele substituiu todo aquele modelo judaico. Aliás, não apenas substituiu, mas aquele modelo judaico apontava profeticamente para Jesus, a nossa redenção, né, que foi ganhada na cruz do Calvário. Toda a Trindade atuou na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, né, antes da fundação do mundo, planejou a obra redentora. Né? Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo como oferta, né, de sacrifício. E o Espírito Santo ajudou Jesus a vencer os obstáculos, né, que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens que quer mostrar aos homens a grande vitória no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para a grande realidade. Depois de ser desiluminado, suportar esses grandes combates de aflição. Toda essa situação aqui cristológica que o nosso comentador ele está mostrando é para dizer que Cristo é a nossa comunhão com Deus. Assim como o povo de Israel se achegava a Deus por meio do altar, nós nos achegamos a Deus por meio da obra expiatória de Cristo e por meio do poder do Espírito Santo que atua sobre nós. E ao falar sobre o Espírito Santo, ele alista aqui algumas atividades do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo, ele ilumina os olhos, né, do nosso entendimento, para que possamos reconhecer as grandezas do poder de Deus. Uma segunda virtude do Espírito Santo, elencada aqui, é que o Espírito Santo ensina. Através do Espírito Santo, nós somos desafiados a entender as profundidades, né, do vitupério de Cristo na cruz. Né, quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos as Escrituras sobre eles, a Bíblia diz que o coração deles ardiam. E eles foram capazes de entender, por meio da orientação de Cristo, através, né, do ardor que sentiam pelo Espírito Santo, né, quando ouviam as Escrituras. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, né? Jesus nos garante isso. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele explica o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz do Calvário, é explicado pelo Espírito Santo. Deus confirmou essa palavra ao seu Filho, fazendo rasgar o véu do alto a baixo. Né? O Espírito Santo, ele não só explica as verdades das Escrituras, quanto aplica essas verdades no nosso coração. E por fim aqui, o Espírito Santo penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que a tudo se manifesta. Quando essa luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos levados ao despertamento espiritual e ao arrependimento. Por fim, nós chegamos aqui no nosso terceiro ponto sobre o tema cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todo despertamento hoje tem as mesmas características, né, que são mencionadas nessa lição. Né? Quais são as características do despertamento mostrado nessa lição? O despertamento espiritual
nos leva à necessidade de estarmos mais perto de Deus, a necessidade de reerguermos o nosso altar espiritual, de chegarmos ao altar de Cristo pela fé. Mas nem todo despertamento hoje tem essas características. E o nosso comentador vai dizer assim: concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham tinha aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde em disciplina, né, do corpo, mas não são de valor, senão para a satisfação da carne. Nos tempos de Paulo havia aparência de devoção, havia movimentos que pareciam ser movimentos que levavam a Deus, mas era apenas movimentos para satisfação da carne. Hoje nós observamos alguns avivalistas, né, que o nosso comentador vai chamar de especialistas, que sabem técnicas de auditório. Eles fazem o povo rir, fazem o povo chorar, fazem o povo bater palma. Diga-se de passagem que em tempos bem recentes nós tivemos movimento como o movimento do chamado Cai-Cai no espírito, movimento do Dente de Ouro, movimento de Toronto, que levava as pessoas ao êxtase, né, a um riso profundo. As pessoas riam descontroladamente, né, uivavam, né, latiam como cachorro e faziam todo tipo de pataquada, né, como dizem alguns antigos, faziam todo tipo de movimentos estranhos, movimentos estes que parecem ser avivamento. E os especialistas nesses movimentos garantem, né, de fazer as pessoas emagrecerem, garantem que vai aparecer dinheiro na conta do indivíduo, garantem que essas pessoas vão receber bênçãos espirituais, quando na verdade são enganos, são falsificações, imitações daquilo que é real. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo. Pessoas, né, falsos pastores, né, falsos pregadores, que têm condições até mesmo de ensinar pessoas a falarem em línguas estranhas. Promovem os verdadeiros shows, né, com as apresentações com os cantores gospels, os chamados, né, cantores gospels, né, que são evangélicos, entre aspas, mas na verdade eles não têm compromisso com o evangelho. O que querem é glamour, o que querem é os holofotes, é o tapete da fama, a esteira da fama, para ali ganhar dinheiro fácil às custas dos fiéis. Que o Senhor nos ajuda para que nós entendamos que todo movimento feito sem o Espírito Santo, né, esteja, sem que o Espírito Santo esteja na direção, esse despertamento, esse movimento, ele retarda a obra do Senhor. Né? Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar, não pode levar a igreja avante. É como uma tartaruga deitada de costa, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então, veremos cumprir se a palavra que diz, vão indo de força em força. Nós precisamos de resgatar urgentemente o verdadeiro despertamento espiritual, o verdadeiro avivamento para a igreja. Ore para que o Senhor desperte a igreja onde você congrega. Que nós venhamos orar para que haja avivamento no meio do povo de Deus. Quando o verdadeiro avivamento chega, a confissão de pecado, quando o verdadeiro avivamento chega, aquilo que é mentira vai saindo para dar lugar à verdade. Aquilo que é falso vai saindo para dar lugar ao verdadeiro, né? Aquilo que é errado vai saindo para dar lugar àquilo que é certo, porque Deus não opera no meio de coisas erradas. Portanto, precisamos orar
urgentemente, para que Deus traga um verdadeiro avivamento no meio do seu povo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.